Em janeiro de 2026, a OpenAI fez algo silencioso. Mudou seus termos de uso. Uma cláusula desapareceu. A que proibia expressamente o uso de ChatGPT e outras tecnologias para fins militares e de guerra. Ninguém notou. Semanas depois, a empresa confirmou. Estava trabalhando com o Pentágono e com a DARPA, a agência militar americana que criou a internet nos anos 60. Não foi acidente, foi estratégia. Porque enquanto você usa IA para fazer resumos de trabalho, gerar textos e criar imagens, os mesmos sistemas estão sendo usados para a guerra cibernética, operações psicológicas em massa e tomada de decisões militares autônomas. E agora, com a guerra entre Estados Unidos e Irã escalando, a inteligência artificial deixou de ser ferramenta. Virou arma. Bem-vindo ao novo episódio do Escala Oculta. Hoje vamos revelar como IA já está sendo usada em conflitos reais e como isso afeta o Brasil. Vamos começar pelo que aconteceu. Janeiro de 2026. OpenAI atualiza seus termos de uso. Antes, é proibido usar nossos modelos para fins militares e de guerra. Depois, silêncio. A cláusula sumiu. E ninguém prestou atenção. Até que a The Intercept revelou. OpenAI estava em conversas avançadas com o Pentágono desde meados de 2023. E não era para uso administrativo. Era para análise de inteligência em tempo real, processar milhões de comunicações interceptadas, planejamento de operações militares, simular cenários de combate com IA, guerra cibernética, identificar vulnerabilidades em infraestrutura inimiga. Sam Altman, CEO da OpenAI, justificou: precisamos garantir que democracias tenham acesso às melhores tecnologias de IA. Não podemos deixar esse poder apenas nas mãos de adversários. Tradução: se a China e a Rússia estão usando IA militarmente, os Estados Unidos também vão usar. E OpenAI vai lucrar com isso. Mas aqui está o problema. OpenAI foi fundada em 2015, com a missão explícita de desenvolver IA segura e benéfica para a humanidade. Agora está vendendo tecnologia para o Pentágono. A mesma IA que você usa para escrever e-mails está sendo usada para planejar ataques militares. Agora vamos falar da Anthropic, a empresa que criou o Claude, a IA que você pode estar usando agora mesmo. A Anthropic foi fundada em 2021 por ex-funcionários da OpenAI. Por que saíram? Porque discordavam da direção que a OpenAI estava tomando. Achavam que a corrida por lucro estava colocando segurança em segundo plano. Então criaram a Anthropic com um princípio central: Constitutional AI. A ideia: criar inteligência artificial que, por design, recusa usos destrutivos. Parece bonito, certo? Mas há um problema: dinheiro. Desenvolver IA de ponta custa bilhões. E quem tem bilhões? Governos, especialmente o Pentágono. E o Pentágono não quer IA ética. Quer IA que vença guerras. Resultado: empresas que colaboram com militares recebem contratos de centenas de milhões de dólares. Empresas que se recusam ficam para trás. A Anthropic, até agora, resistiu. Mas a pressão está aumentando. Porque enquanto o OpenAI assina com o Pentágono, a Anthropic perde mercado. E investidores começam a questionar: por que estamos deixando dinheiro na mesa? É o dilema clássico: ética versus sobrevivência. E na história do capitalismo, a sobrevivência geralmente vence. Agora vamos falar do que realmente importa. Como o IA está sendo usada militarmente. Não é o exterminador do futuro. Não são robôs atirando nas ruas. É algo muito mais sutil e muito mais perigoso. Uso 1. Processamento de inteligência em tempo real. Exércitos modernos interceptam milhões de comunicações por dia,
e-mails, mensagens, chamadas telefônicas, posts em redes sociais. Analisar tudo isso manualmente é impossível, mas IA consegue. Em segundos, processa bilhões de dados e identifica padrões. Quem está se comunicando com quem? Onde estão planejando ataques? Quais rotas de suprimento estão sendo usadas? Caso real. Na guerra entre Estados Unidos e Irã, IA está sendo usada para rastrear movimentações de líderes iranianos através de metadados de comunicação. Mesmo que a mensagem esteja criptografada, a IA analisa quando, onde e com quem a pessoa está se comunicando. E isso é suficiente para localizar alvos. Uso 2. Ataques cibernéticos autônomos. IA pode ser programada para encontrar vulnerabilidades em infraestrutura crítica, redes elétricas, sistemas de água, hospitais. Criar malwares que se adaptam sozinhos. Não precisam de humanos controlando. Executar ataques em larga escala simultaneamente. Exemplo: Stuxnet, o vírus que destruiu centrífugas nucleares iranianas em 2010, foi programado manualmente. Hoje, IA pode criar Stuxnets automaticamente. Centenas deles. Ao mesmo tempo, sem humanos escrevendo código. Uso 3. PsyOps, operações psicológicas em escala continental. Esse é o mais assustador. IA pode ser usada para manipular populações inteiras. Como? Criando notícias falsas hiperrealistas, deepfakes de líderes políticos, vídeos falsos de atrocidades, inundando redes sociais com bots, amplificando narrativas específicas, personalizando desinformação. Cada pessoa recebe a mentira mais eficaz para ela. Caso real documentado. Em 2023, a OpenAI revelou que detectou o uso de GPT-4 por grupos ligados a governos para criar campanhas de desinformação. E com a guerra Estados Unidos versus Irã, ambos os lados estão usando IA para influenciar a opinião pública global. Se você quer entender como IA virou arma de guerra, se inscreve e ativa o sininho. Agora, a pergunta que você deve estar fazendo. Ok, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Tudo. O Brasil não está em guerra direta, mas está no meio do fogo cruzado digital. Impacto 1. Desinformação importada. IA usada para criar desinformação não respeita fronteiras. Exemplo: durante eleições americanas, campanhas de desinformação geradas por IA vazam para o Brasil via redes sociais e viralizam aqui, porque algoritmos não diferenciam países. Eles amplificam o que gera engajamento, e desinformação gera muito engajamento. Impacto 2. Ataques cibernéticos colaterais. Quando Estados Unidos e Irã travam guerra cibernética, infraestrutura global fica vulnerável. Brasil já sofreu ataques. Sistemas do Ministério da Saúde foram derrubados por ransomware, com origem rastreada para grupos ligados ao Irã. Petrobras sofreu tentativa de invasão com técnicas similares às usadas por agências americanas. Não são ataques diretos ao Brasil. Somos dano colateral, mas o efeito é o mesmo. Impacto 3. Dependência tecnológica. Brasil não desenvolve IA militar própria. Dependemos de tecnologia americana. Sistemas de defesa cibernética, softwares de inteligência, infraestrutura de comunicação. Se os Estados Unidos decidirem cortar acesso, ficamos vulneráveis. E se decidirem usar nossa infraestrutura para espionar adversários, não temos como impedir. Impacto 4. Corrida armamentista silenciosa. Enquanto isso, a China está investindo pesadamente em IA militar na América Latina, oferecendo tecnologia barata para países como Brasil, Argentina, Venezuela, mas com backdoors, portas traseiras nos sistemas. Resultado: Brasil está se tornando campo de batalha de uma guerra fria digital entre Estados Unidos e China. E nem percebemos. Deixa nos comentários:
Você acha que o Brasil deveria desenvolver IA militar própria? Ou devemos nos manter neutros nessa corrida armamentista digital? Então, o que descobrimos? Inteligência artificial já não é só ferramenta. É arma. OpenAI removeu a cláusula que proibia o uso militar. E agora trabalha com o Pentágono. Anthropic tenta resistir, mas a pressão econômica é brutal. E IA militar não é robô atirador. É processamento de inteligência em tempo real. Ataques cibernéticos autônomos. Operações psicológicas em escala continental. E o Brasil? Está no meio do fogo cruzado, sofrendo desinformação importada, sendo alvo de ataques cibernéticos colaterais e virando campo de batalha de Guerra Fria digital. A guerra entre Estados Unidos e Irã não está acontecendo só no Oriente Médio. Está acontecendo na internet. E você está dentro dela. Se inscreve, deixa o like e compartilha. Porque entender isso não é mais opcional. É sobrevivência.